Buenos días Bom dia a todos. a El todos. Señor les bendiga grandemente. Senhor os abençoe Nesta grandiosamente hermosa manhã que nesta nos concede formosa o Senhor manhã que nos concede o poder Senhor estar acá de poder estar aqui ou ficar orando-lhe a aqui Deus orando y teniendo la a comunión Deus e tendo a comunhão con el Dios creador de los com o cielos y de la Deus tierra. Criador dos céus e da terra. Tener el Ter o privilegio en este tiempo privilégio de neste que nos tempo concede que nos Senhor de concede viver. o Senhor de viver y e tener el ter compañerismo con Él. o companheirismo com Ele, junto a Ele. Y que es lo que nos da la E o que seguridad é que nos dá a segurança de que estamos teniendo el compañerismo estamos con el tendo o Dios creador de companheirismo los com o cielos y Deus de la Criador tierra, dos céus e da terra? porque somos su creación. Porque somos a sua criação, Fuimos creados fomos criados desde antes de la fundación del desde mundo antes da fundação do mundo. y E estamos ahora agora Sendo estamos sendo la materialización, a el materialização, o cumplimiento de esa creación. cumprimento dessa criação. Porque vean ustedes que Porque la palabra, vejam vocês que a palavra, que es la que que é a que fue foi desde el principio, o sea, en el desde o principio princípio, ou seja, o princípio era o verbo era com Deus e o verbo era aquele Deus e verbo foi aquele tocado. verbo Aí se vimos fez a palavra. carne. E aí vimos a palavra aí. para la Para materialización a materialização dessa dessa palavra tinha que se fazer carne. Para E aí, materializar então, essa habitou palavra e entre Deus e diz que habitou entre nós. Quando Nós fomos colocados neste planeta Terra, não foi por casualidade. não foi casualmente. Entretanto, milhões de espermatozoides você tenha sido escolhido para vir, era porque Deus tinha cuidado de você, vigiado você. Porque ao sair dessa grande teofania, vejam, o que aconteceu foi que não passamos pela sexta dimensão em primeiro lugar e vimos até aqui, viemos para cá, para este planeta Terra, primeiro, vejam, por causa da queda. Viemos para cá primeiro por causa da queda. E assim fazemos contato com a vida eterna. E aí então, entre essa etapa e essa fase da teofania, a qual são as moradas que ele foi preparar. Mas vejam que para fazer contato ou ter contato com o Criador, Deus, por causa da queda, então Deus nos coloca nesta terra. E tem que essa palavra que é o verbo tem que chegar no escolhido para que possa fazer contato com seu Pai. Senão, não pode fazer contato. Pode estar o cabo ou o fio do disjuntor para o interruptor, do interruptor para a lâmpada, o receptáculo, mas não se acender o disjuntor, pode estar os tubos, o cabo, o fio, a peça onde vai se plugar as coisas, e se não tiver corrente, nada disso funciona se não tiver corrente. Se precisa acender o disjuntor para que a corrente chegue até aí. E aí ela faz contato com o receptáculo, o liquidificador, uma estufa, tudo que for plugado aí no disjuntor ou com a parte elétrica. E assim é com Deus. Por que temos contato com Deus? Porque tem um homem neste tempo que acendeu a luz nesta era. E a acendeu em cada era. Vê, o mensageiro acende essa luz em cada era. Por quê? Enquanto se esteve vivendo no tempo do mensageiro anterior, aí tinha contato, havia contato aí. Vai-se, é como quando sai do quarto e apaga a luz. Mas tem que ter um homem aí que saiba
Onde está o interruptor ou disjuntor? Por isso é que o identificamos e às vezes não se identificam os disjuntores. E isso é como dizeis aí, forma uma confusão. De onde é esse disjuntor para apagar esse receptáculo? Aí tem que estar apagando um por um, e vocês sabem os gritos nos diferentes lugares. Me deixaste sem luz, me deixaste sem luz. Mas isso é algo muito importante, é uma coisa muito importante isso. Mas chega alguém que sabe onde está, é este aqui. Vem. Não basta em saber o painel elétrico onde está o disjuntor, e senão qual é o disjuntor de cada área ou seção. Vê o simples que é tudo. Agora, vê o simples que é agora. Quando Moisés, Deus o levou por causa daquilo que ele fez, e isso foi contado a ele, um profeta dispensacional, isso lhe custou a ele, e por causa, devido a uma desobediência, lhe custou o não entrar à terra prometida, sendo um mensageiro, o qual, ou quem diz a Bíblia que ele falava face a face com Deus, no seu corpo teofânico. Com seu corpo teofânico. E depois, vejam vocês, foi-se essa luz partiu. E quando vão, ou seja, estão nessa última parte de entrar na terra prometida, mas agora o que nós fazemos? O povo não tinha as ferramentas para acender essa luz e iluminar o caminho para a terra prometida, porque até mesmo Moisés, o que ele trouxe, não tinham o plano, o projeto de como entrar. Tinham uma ideia de que era essa terra onde os espias foram conhecê-la ou saber dela, mas até aí, como passar toda essa gente para esse outro lado, não se sabia disso. Ou não se sabia isso, ou seja, aqui não podiam ficar estancados ou parados só com aquilo que Moisés trouxe. Essa era a base, o fundamento, e não podiam sair daí, dessa base, desse fundamento, no tocante às leis e tudo aquilo que Deus trouxe através de Moisés. Mas as instruções e a forma, o jeito de entrar, vejam, Moisés estava, a forma de sair estava em Moisés, mas a de entrar, ninguém as tinha, com exceção de Josué, só Josué as tinha. Então, de que lhes valia ter tudo isso de Moisés, se não tinham isso que eles precisavam para entrar, e quem tinha isso, outro homem tinha isso, não lhe valia de nada, não lhe servia de nada. Sim, eles tinham que seguir todas as leis e as ordenanças que Deus trouxe através de Moisés. Não podiam sair daquilo que Moisés trouxe, tinha que ser tal qual como Moisés tinha dito. Até aí estava tudo bem, tudo certo. Agora, com essa mensagem, vamos entrar na terra prometida. Passa. Se ele disse lá, vaiam após a arca, porque vocês não conhecem o caminho. Tinham que seguir a arca, mas a arca é a palavra. E a arca, onde quer que a arca está o quê? Velada. Então, era seguir a esse véu de carne, a esse instrumento, para podê-los fazê-los passar a terra prometida, e tinha uma série de coisas que se tinha de fazer. Mas isso que Deus estava dizendo aí pela boca de Josué, busca para ver se Moisés tinha falado isso. Não tinha falado isso. O tinha deixado oculto, escondido. Vamos dizer, o tinha deixado entre linhas. O tinha deixado quietinho, quieto. Por isso não se podia acrescentar nada ao que Moisés trouxe, porque então iriam trocar, mudar o sentido para quando viesse o outro instrumento, então já tudo tivesse sido mudado, tudo teria mudado. É por isso que Deus permitiu que tivéssemos essa mensagem pura, vê? Como é que Deus obra, opera e o porquê Ele faz as coisas. Agora, todas essas instruções de Josué,
Você vê aí, está no capítulo 3 de Josué. Tem uma série de diretrizes que ele disse, que ele deu aí, essas diretrizes, e qualquer um poderia dizer, é que eu não escutei Moisés falar isso. Tu estás dizendo que quando os filhos de Israel comecem a caminhar e tocar na água, tu vais afogar eles. Onde é que está isso? Melhor a gente não vai nisso, não. Eu vou pegar um canto aí, uma vara, eu creio que tu tens a vara dele guardada aí, ou algo parecido com isso. Se com ele levantar a vara e falou a palavra, o mar vermelho se abriu. Vamos fazer essa mesma coisa. Isso que tu estás fazendo não é desse jeito, não. Tinha-se que operar uma fé especial, aí tinha que ser operada. Não era a que Moisés tinha trazido com a libertação. Essa funcionou no momento em que se tinha que falar e funcionou. Na guerra, quando estava com as mãos levantadas, aí era necessário um outro tipo de fé e outro tipo de diretrizes, as quais não estavam na mensagem que Moisés trouxe, mas sim estavam entre linhas. Porque Deus tinha dito, falado que iam sair livres dessa escravidão, iriam sair livres dessa escravidão. Portanto, nessa palavra estava tudo estava nessa palavra. O que se tinha que fazer era colocá-la bem, colocá-la direito, isso era tudo. E tinha um que estava com ele do ladinho dele e já conhecia a forma de seu pai e sabia o jeito de seu pai, sabia como essa palavra, como colocá-la bem. Ele certamente tinha falado muitas coisas. Olha, eu vou embora. Faz isso assim, assim, assado. Porque você não encontra Moisés dizendo, Josué dizendo, espere um momento, ele me falava que tinha que ser feito assim, assim, assado, dessa forma, dessa forma. Olha, aqui eu tenho essa evidência, aqui eu tenho essa outra, olha. Ia ser um monte de manufaturados lá e não iriam passar para a terra prometida pela fé. Tampouco Deus o iria permitir, pois eles ficaram. Agora vejam. Ou seja, os incrédulos ficaram. Agora vejam que Josué não ficou dizendo aí que ele tinha falado tal coisa para ele, senão que ele agiu, atuou. É como quando... Bom, olhem. Aí diz, Josué levantou-se pela manhã, ele e todos os filhos de Israel partiram de Sitim, vieram até o Jordão e repousaram aí antes de passá-lo, atravessá-lo. E depois de 3 dias os oficiais percorreram o acampamento e mandaram o povo dizendo, quando vejais a arca do pacto de Jeová vosso Deus e os levitas, sacerdotes que a levam, vós saireis de vossos lugares e marchareis após ela, a fim de que saibais o caminho para onde tendes ido ou haveis ido, porque vós não passastes até agora por esse caminho. Começa a dar aí, ver todas as coisas que eles tinham de fazer, mas entre vós e ela há de uma distância como de 2.000 codos. Não vos aproximeis a ela, a arca. Agora, tudo isso, onde é que estava tudo isso? Na mensagem de Moisés? Sim, estava aí, mas não estava revelado isso. E tinha que ter uma boca que falasse, façam assim, façam assim, façam assado. Espero que vocês estejam me entendendo, essa direção, essa linha de pensamento. E Josué diz para o povo, e aí ele vai, ou continua. Os pré-requisitos ou os requisitos. Porque, está tudo bem, vão fazer assim, vão fazer assim, vão fazer assim, e agora eu vou junto com vocês. Santificai-vos. Porque Jeová fará amanhã maravilhas entre vós. E Josué, e falou Josué aos sacerdotes, dizendo, tomai a arca do pacto e passai adiante do povo, na frente do povo, a arca. E agora vejam que é um líder diante dos sacerdotes, aí seriam os ministros. Está dizendo o que
fazer o que devem fazer, porque eles tampouco conhecem o caminho. E mesmo que houvesse pessoas aí muito mais velhos ou de maior idade que Josué, isso não dava direito a eles a não escutar a Josué. Ou seja, nem a idade, nem a trajetória, nem o que eles fizeram. Vamos dizer, isso eles tiveram que colocar isso de lado. E ok, agora, quais são as diretrizes? Essa era a melhor posição que eles tinham que tomar, os ministros. E eles tomaram, pegaram a Arca do Pacto e foram adiante do povo, na frente do povo, e então vê que sempre tem que haver ou existir um ministro diante de um grupo, na frente de um grupo em cada lugar. E assim, dessa forma, ter no seu lugar as coisas que correspondem para que esse povo tenha as suas cadeiras, seus televisores, um bom áudio e todas essas coisas, para que estejam mais cômodas possível para que estejam se preparando para a sua transformação. E todas as outras coisas que abarcam o que tem no ministério, ou estão contidas no ministério. Então Jeová disse para Josué, e vejam aí, vemos como a mesma coisa que Deus fez com Moisés, agora o está fazendo com Josué. Porque disse Jeová para Josué ou a Josué, desde este dia começarei a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que tal como estive com Moisés, assim estarei contigo. Depois que deu todas essas instruções e deu tudo isso, e mandou santificar o povo, se santificar, então disse, agora vão ver que isso que eu lhes mandei dizer, fizessem isto e aquilo, isto, agora vão ver que eu estou no meio deles. Em ti. Mas sempre existe um processo de prova ou provação. Qualquer um poderá dizer, agora esse vem, diz que nos santifiquemos, depois que já ficamos 40 coisas em 40 anos, fizemos tantas coisas no caminho ou pelo caminho, e agora vamos nos santificar. Vejam, se requer, é necessário que o povo, para poder ver a glória de Deus manifestada, é necessário santificação, é preciso, porque Deus não pode manifestar a sua glória, a sua presença. O Deus é santo. Deus é santo e não pode mostrar a sua glória em um povo que não esteja santo, que não está santo ou esteja santo. O manda primeiro se santificar e então lhe diz, agora vão ver. Para que entendam que, tal como estive com Moisés, assim estarei contigo, pois tu mandarás os sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo, quando tendes entrado até a borda, beira da água do Jordão, aí começa a falar agora um pouquinho mais forte com eles, porque mandar eles a água, e certamente isso estava em tempo da ceifa, da cega, ou seja, que estava transbordando a água. Isso certamente era aqueles que viram os rios que crescidos ou turbulentos, qualquer um fica com medo. E quando a pessoa já põe a perna na água e começa a bater, e vai, eita, que coisa, imagine isso. Já é uma provação para os próprios ministros, é uma prova, ou seja, aí os sacerdotes iam entrando, mas vejam, tudo isso nos mostra tudo o que Deus estaria fazendo neste tempo final. Porque tudo o que foi mostrado no Antigo Testamento e no Novo Testamento fala deste tempo. Agora vejam.
O que continua dizendo um pouquinho mais na frente diz: E Josué disse aos filhos de Israel aí mesmo: aproximai-vos e escutai a palavra de Jeová vosso Deus. E acrescentou Josué: nisto, ou seja, nisso aí, ou nessas coisas conhecereis que o Deus vivente está no meio de vós. E que ele expulsará diante de vós ao cananeu. E aí começa a fazer-lhes subir a fé. Já está lhes dizendo, já está lhes dizendo tudo o que vai acontecer fazendo tudo isso. Vejam, assim como quando disse para Maria: eis aqui tua parente Elizabeth também concebeu. E este é o sexto mês, aí aumentou a fé de Maria, elevou a sua fé. Vejam que pela palavra falada se eleva, se aumenta a fé. E que lançará diante de vós ao cananeu, ao Eteu, ao Eveu, ao Perizeu, ao Gigaseu, ao Amorreu e ao Jebuseu. Eis aqui a arca do pacto do Senhor de toda a terra, passará diante de vós no meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. E quando a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca de Jeová, Senhor de toda a terra, repousem ou se assentem nas águas do Jordão, as águas do Jordão se separarão, se dividirão, porque as águas que vêm de cima pararão amontoadas ou em um monte. Tudo isso nos fala do aperto. É por isso que quando as coisas vão se pondo cada vez mais e mais difíceis, chegará o momento onde já se cumpre plenamente essa parte do aperto, mas nos falando de pequenos apertos que acontecem no meio do povo e como indivíduos também, como pessoas. Vejam, sempre no final você vai encontrar ou achar que se abrirão as portas. Mas é que eu não posso passar, Senhor. Espera, continua. E de momento você vê de repente que vai embora. São pequenas provas ou provações, pequenos apertos. Mas a difícil, a dura, já vai ser essa do final, e aí é onde mais você tem que estar bem agarrado, porque se nas outras passaram as outras e obteve a vitória, nessa também. Porque este caminho não é para covardes, nem é para ficar lá atrás, senão que é para valentes e para pessoas que sempre vão adiante, para frente, adiante. Não importa, sem importar as coisas que estejam no caminho, lembrem-se de que vai adiante, na frente vai o capitão Arca do Pacto e vai derrubando todo o obstáculo, toda a barreira. E esse é o caminho que se está fazendo rumo em direção à terra prometida do novo corpo. E aconteceu que quando partiu o povo de suas tendas para cruzarem o Jordão, com o sacerdote na frente do povo levando a arca do pacto, quando aqueles que levavam a arca entraram no Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira da água, porque o Jordão costuma transbordar por todas as suas beiras no tempo da ceifa, da cega, nas suas margens. Quando batemos no Jordão, qual é a citação? Diz que quando batamos no Jordão com duas porções, as águas que vinham de cima detiveram-se como num monte de águas bem longe da cidade de Dan, que está do lado de Saretã, e a que desce do mar da Arábia, de Arabá, para o mar salgado, se acabaram e foram divididas. E o povo passou em direção a Jericó. Mas os sacerdotes que levavam a arca do pacto de Jeová estiveram em seco, firmes e em seco. Ou ir no seco.
Vejam, Deus depositou a confiança em Josué. E Josué depositou a confiança nesses sacerdotes. Isso mostra que os escolhidos deste tempo final também têm a confiança do Senhor. Esse grupo poderá ser como este grupo aqui, que estará colocando a palavra direito, bem. Se havemos de passar ou não, diz. Isso diz o irmão Brana, tem uma parte que ele fala assim, se havemos de passar ou não. Firmes no meio do Jordão, mas os sacerdotes que levavam a arca do pacto de Jeová estiveram em seco, firmes no meio do Jordão, até que o povo acabou de passar o Jordão. E todo Israel passou em seco, ou seja, em seco, ou no seco, sem ver morte. Do grupo da Era da Pedra Angular, é por isso que ele dizia que 99,9% não verá morte, bem pouquinhos do grupo da Era da Pedra Angular. Ou seja, que os que se foram, têm partido, já pertencentes a este tempo, e pedimos que Deus não leve mais ninguém, mas tem um programa, lembrem-se disso. E tem que haver testemunhas também deste tempo. Porém, desejamos que todos sejam revestidos e que não sejam desnudados. Agora, vejam vocês que lá Deus mostrou no final, Deus mostrou que Ele estava com esse povo, mesmo que Moisés já não estivesse. Ali eles se deram conta, perceberam de uma das tantas ocasiões, talvez daí para trás ou lá para trás, mais uma confirmação de Deus em morfe. De Deus mudando de máscara, trocando de máscara, de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu, que Ele os libertaria, os levaria até a terra prometida. Como? Ele já sabia. Agora ali foi. Aí me chama a atenção nessa parte, onde lemos aqui no versículo 10, nisto conhecereis que o Deus vivente está no meio de vós. Ou seja, que lá, aí o povo conheceu que, na verdade, Deus estava com Josué. Um Deus vivente, um Deus do presente, um Deus vivente, ou seja, o Deus vivente ou vivo no meio do seu povo. Que neste tempo final nos siga esse Deus vivente, nos continue guiando-nos e levando-nos à terra prometida do novo corpo, à terra prometida do glorioso reino milenial, e que sejamos obedientes à arca do pacto e seguir as instruções da arca do pacto, a palavra do verbo. Porque não sabeis o caminho. Somente o Deus vivente, através dos seus instrumentos, sabe o caminho. E neste tramo ou trajeto final ou último, às vezes se soltam o cadastro daqueles que vai correndo e ele para amarrá-los, porque senão ele capota, porque ele pisa, e ainda é pior isso.
pisa no cadastro e capota. E assim é nesse tramo ou trajeto final. Porque alguns dizem, é que aconteceu isso comigo, irmão, então eu já não sou, não é verdade? Amarre bem o seu calçado e continue, que vamos esperar por ti. Porque não pode acontecer a ressurreição até que o povo, os escolhidos de Deus, estejam prontos, preparados para receber a eles. Eles estão esperando pela gente, por nós. Portanto, Deus está esperando pelo seu povo, que continue se preparando para receber essa promessa dessa grande visitação ou visita angelical. Não pare, não se detenha neste caminho. Não pare neste caminho. Sempre diga: eu sou um vencedor. Isto não vai me parar, me deter. Pelo contrário, o escolhido tem tomado mais, tenho ficado com mais experiência, o escolhido, e com isto eu posso ajudar os outros demais. E transforma tudo em algo positivo. E segue em frente. Porque depois que chegou até aí, e vê as dificuldades que existiam, eles, ao olhar para tudo isso, certamente muitos disseram, eu vou me meter nisso aí. Certamente alguns, eita, olha só, está fria. Eu não gosto do frio. Vejam, são coisas que se deve esmiuçá-las assim, dessa forma, e quando as vê desse jeito, assim, então eu vou chegar, porque tu me colocastes neste tempo, e eu estou te vendo, que tu estás abrindo caminho, abrindo esse lugar para onde vamos. Assim que eu vou me apressar para que não eu perca de vista, não se me perca de vista. E aí se cumpre a palavra, porque as Escrituras então começam a chegar. E diz, eu vou ser tal como Jacó, não te soltarei. E essa noite era uma noite escura. Se eu soltasse, certamente onde ele terá se metido ou se escondido? O mundo está em trevas, em escuridão. Mas temos alguém que pode acender essa luz, ao qual estamos seguindo, que é a coluna de fogo, o anjo do pacto, guiando a seu povo, a quem estamos seguindo. Lembre-se que existiu um homem que estava já na sexta dimensão, quem viu, ele viu que os filhos de Israel tiveram aí essa experiência de ver a coluna de fogo guiar o povo. E esse homem viu uma grande carpa catedral, a mesma coluna de fogo, falando com alguém. Esse homem viu. Portanto, ele já tinha identificado o grupo, o lugar, o território, o mensageiro, tudo. Ele já tinha visto quem era essa pessoa que Deus estaria usando para o cumprimento da promessa de dar para o povo a fé de rapto. Por isso ele disse, o que ele me disse lá, não posso dizer ou falar isso. Levarei isso no meu peito, ficará guardado no meu coração, porque ele viu tudo o que hoje o povo que vai passar para a terra prometida do novo corpo está vendo. Ou seja, a realidade, o real, daquilo que ele viu, onde ele foi transportado, e esse arcanjo
que estava lhe mostrando tudo isso aí, porque ele disse num escrito, o anjo que aparecia ao irmão Branham era Gabriel. E aí nós vemos a Gabriel. E vejam isso. Ele não tinha falado isso, dito isso, senão que agora é que tudo isso está sendo falado, revelado, e já aí podíamos ver que iria estar também na sexta dimensão. Ele iria estar também na sexta dimensão. É o anjo que tem acesso ao livro da verdade. Portanto, assim como deu a conhecer para Daniel todas as coisas que aconteceriam com seu povo, e a João, que representa o mensageiro e o grupo deste tempo final, João, ele também estará dando-lhe a conhecer todo o conteúdo desse livro. Estará revelando-lhe. Porque quando uma pessoa joga algo na sua boca e começa a mastigar, aí ele começa, o corpo começa a assimilar o sabor, se é duro, se é molinho, se tem bom sabor. Primeiro até dão uma cheiradazinha, cheiram a comida. Aqueles que costumam cheirar a comida, mas cheira bem. E quando engole, então o corpo começa a assimilar e a pegar, agarrar os nutrientes que estão aí, pertencentes. Não é de uma vez só. E assim é com a entrega do título de propriedade. É um livro abstrato, mas se fala de livro, assim, sobre livro, para que tenham algo. É algo, se fala de um livro e rapidamente o ser humano sabe que tem algo escrito nele. E tem um conteúdo e tem uma informação. Mas tudo isso é a revelação que Deus está abrindo, que são esses mistérios, os quais estavam selados, trancados, os quais Paulo viu ali o maná, viu tudo aí. Tem um extrato que o irmão William fala de que Paulo, se ele chegasse a tomar o maná, imaginem, nesse tempo, se ele chegasse a pregar o que havia aí, teria que acontecer a ressurreição nesse tempo ou naquele tempo. Coisas que olho não viu. Não sei se tivesse. Vejam se está no outro telefone aí em cima. Para essa partezinha aí, está muito interessante essa parte. Desse extrato já íamos terminar, mas Paulo fala aí em 1 de Coríntios 2, antes bem como está escrito, coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora vejam, vamos ver se eu encontro uns minutinhos. Eu encontro essa partezinha aí de... Deixa eu ver se... É num lugar onde... Olhem, aqui. Olhem isso aqui. Diz. Portanto, nossa era contém todas as bênçãos que tiveram lá nas eras passadas e também contém as que eles não puderam ter, que eram exclusivas para nós ou nossas, tais como o maná escondido. Não deixou que São Paulo tirasse para dá-lo a comer.
São Paulo tentou, e quando São Paulo tentou de tirar esse maná escondido, lembrem-se vocês que São Paulo disse que o templo era tipo e figura das coisas celestiais. O templo que estava na terra, ele mostrou o pátio, o lugar santo e todas essas coisas. E depois, quando falou do lugar santíssimo, disse que aí as coisas que estavam aí, a arca do pacto, os querubins, as tábuas da lei, a vara de Arão que reverdeceu e o maná escondido e o incensário diz das quais coisas não se pode falar abertamente, claramente. Por quê? Porque estavam escondidas para nós. E se ele se põe a falar, se ele ficasse falando, por exemplo, do maná escondido e ficasse explicando o que era o maná escondido, teria que dizer para o povo que esse maná escondido é a palavra, é a mensagem do Evangelho do Reino, que vão comer os escolhidos de Deus que entrem nesse lugar, vão comer. Mas ele não podia fazer isso, vejam. Aos quais era reservado esse maná escondido. Era para nós. Vejam que tudo foi falado, tudo está aí. Agora, como acendemos ou temos acesso ao maná escondido? Acedemos a ele, porque temos toda a mensagem e temos tudo que foi trazido, tudo que trouxe o precursor e também temos tudo o que nos trouxe esse poderoso arcanjo, essas boas novas ou notícias. Tudo está aí. Mas agora, o que nós fazemos com tudo isso? Como é que nós vamos colocar toda essa palavra bem ou certa, direito, para que produza essa fé? Alguns dizem como temos, porque isso está... Falaram isso. Não, é que ele tem que voltar para dar-nos a fé. Porque eles sabem que Deus sempre opera através de um véu de carne. E preferem ressuscitar alguém que já passou, que já se foi, por não crer e seguir a esse instrumento que Deus já tinha reservado desde antes da fundação do mundo, o Benjamim dos profetas, que ele o iria ter no fim do tempo, no tempo final, para que não tivessem de quebrar a cabeça tentando que Deus cumprisse uma reencarnação, quando tinham aí, ou tem aí a encarnação da palavra. Agora, Deus cumpre isso tão simplesmente, tão simples, que só aqueles que têm essa teofania, essa representação lá, a qual é a que lhes está falando e diz que ouvimos de nossa teofania. Agora, como ouvem de vossa teofania? É o grande evento, o acontecimento que Deus está fazendo neste tempo. Que em torno, ao redor dessa palavra, é a que vai produzindo em cada escolhido essa mudança. Agora, esse mistério das teofanias já está ficando aberto. E isso, nestes dias estivemos falando disso, e Deus nos esteve dando muitas coisas, das quais vamos estar entendendo cada vez mais e mais delas, de como é que Deus fala e lida, trata com os seus profetas. Porque é da mesma forma em que um povo, estando vivo, nestes corpos de carne, experimentará a forma e a maneira de Deus operar em todo o seu tempo através dos profetas. Por todo o tempo através dos profetas. Isso está acontecendo em vossos corações, em vossas mentes, e cada vez vai ir aumentando, cada vez mais e mais vai aumentando, que chegará o momento em que estarão falando com seu Pai Celestial, sem perceberem, sem se dar conta. E estarão fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Eu não faço nada de mim mesmo, senão aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Bom, já estamos entrando
como dizemos, em águas profundas. Mas tem um extrato que nós lemos. Mas bendito Deus que vocês sabem nadar. E vocês não ficam batendo as mãos nada mais, senão que têm um bom estilo. Ou seja, sabem se mover em águas profundas. E sabem colocar essa palavra bem direito. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Já vamos atender alguns irmãos que vieram e vimos Deus no meio do seu povo. Deus no meio do seu povo, em tempo presente, no hoje. No hoje, não numa palavra escrita, senão num véu de carne vivo, com um povo vivo, com uma era viva, porque Deus é o Deus vivente, pois tem que estar em uma era vivente, com um povo vivente ao vivo, com um mensageiro vivente ao vivo, e com a mensagem vivente ao viva. Deus vivendo entre o seu povo, ou no meio do seu povo, na era da pedra angular. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde, bom proveito, bom apetite, se vão tomar o café da manhã. Já tomaram o café da manhã espiritualmente, e agora os que vão fazer o de jejum, o café da manhã, vão tomar o café da manhã e agradecidos a Deus, sempre agradecidos a Deus, que está fluindo essa corrente, está fluindo do disjuntor para o receptor, ou do disjuntor para a tomada. E está fluindo. Essa corrente está fluindo, a qual no final tentarão apagá-la, no final tentarão apagá-la, mas quando aparentemente a apaguem, já vão ver muitos escolhidos de Deus, filhos de Deus, com esse poder. E vamos deixar isso aí, porque se imaginem que um homem pode acender a luz e pode acender uma era, e é maior quando acende uma dispensação, só um, quanto mais escolhidos de Deus, que também tenham esse poder, muito mais, né? Estremecerão a terra. Será algo grandioso, aparentemente escuridão. Eu apaguei este. Já apaguei este. É como, não sei se vocês viram, alguns lugares, ou em alguma forma fazem com que a pessoa vá e elimina certa coisa. Já terminei com este, ou com isto. E a imagem, quando a põe e faz assim, que coisa, raio. Mas tudo isso, eu não sei em que forma. Eliminou um, mas quando olha para trás, e agora o que é que eu faço com todos esses? Assim acontecerá com Apocalipse 11. Apagarão uma luz, mas atrás tem um monte de luzes acesas, que ninguém as apagará, porque serão transformados. Deus abençoe. E Deus guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez na primeira atividade dominical.